Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, e no vídeo de hoje a gente vai comentar a entrevista do Marcos Braz, né? Que ele deu uma entrevista pro Globo, explanou várias situações e revelou que o Léo Pereira também já renovou o contrato com o time rubro-negro. A gente vai falar sobre o goleiro Santos, que recebeu uma justa homenagem na cidade natal dele. Rodinei rasgou de elogios o Davi Luiz na sua saída do time do Flamengo, agora oficialmente ele já é jogador do time grego. E em relação ao Campeonato Carioca, realmente parece que virou uma novela, né? Eu vou dar aqui, mostrar a prova cabal para vocês do porquê que o Flamengo merece receber mais do que os outros times em relação ao sócio-torcedor. De novo, o Flamengo está no topo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puder, deixe seu like, que é muito importante para a gente aqui da Flageral e para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E a nação rubro-negra, o Marcos Braz deu uma entrevista para o Globoesporte.com, onde explanou vários assuntos, né? Falou sobre o Gerson, falou sobre renovação de Léo Pereira, falou também sobre Supercopa, Campeonato Carioca, Vitor Pereira, vários assuntos, né? Planejamento de venda de jogadores, e eu vou tentar resumir da melhor maneira possível aqui, da mais rápida possível também para vocês, tá? Vamos lá começar falando sobre renovações. Todo mundo sabe que o Flamengo já renovou contrato com o Davi Luiz e também com o Felipe Luiz. Mas a revelação nessa entrevista foi também já a conclusão da renovação de contrato do Léo Pereira. Léo Pereira, excelente zagueiro, para mim, o melhor zagueiro atualmente no time do Flamengo. E sim, faz bastante diferença dentro de campo. Ainda bem que a gente conseguiu fechar com ele. É um baita de um reforço. A gente tem também a notícia aí do Júlio Miguel Neto, de que o Flamengo conseguiu fechar a compra do Ayrton Lucas por 6,5 milhões de euros. Para mim também um excelente valor. E a gente continua com o nosso time muito bem estruturado. Falando sobre venda de jogadores, ele falou que sim, o Flamengo vai precisar vender alguns jogadores, ou um ou mais jogadores, para poder fechar aquela conta, né? Que o Flamengo faz um planejamento para vender jogador e também para comprar. O Flamengo atualmente só tem comprado, não tem vendido. Então, Marcos Braz explanou que sim, o Flamengo vai vender algum jogador, mas a gente ainda não sabe o nome, tá? Em relação ao Campeonato Carioca, ele falou que o Flamengo vai jogar o máximo de jogos que puder com o time titular, mas que isso vai ser difícil porque tem Supercopa, tem Recopa Sul-Americana e também tem Mundial, né? Graças a Deus, a gente está muito bem aí nos campeonatos. E esse ano a gente vai disputar tudo que a gente pode. Então, ele falou, dependendo ali da data ali da Supercopa e da Recopa, a gente vai ter que botar um time reserva no Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Tentei resumir da melhor maneira possível. Ele falou também sobre o Vitor Pereira, né? Falou que está muito bem encaminhado, mas há detalhes que o jurídico ali não deixa ainda assinar, né? Estão acertando alguns detalhezinhos ali para ver a assinatura, né, do contrato, até porque ele só tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. Então, acredito eu que após essa data ele vai ser anunciado de forma oficial como técnico do Flamengo. E é isso, galera. Tentei resumir da melhor maneira possível para você essa entrevista que o Marcos Braz deu e explanou várias situações, e é bom, né? Até pra gente estar a par ali de uma pessoa que está dentro do clube vivendo o dia a dia do Mengão. Agora falando sobre Campeonato Carioca. O que parecia que estava bem encaminhado para todos os clubes assinarem com a Abrax, isso aí deu um revertério. E um revertério por causa de um chilique errado, na minha opinião, do Botafogo e do Vasco. A reunião estava marcada para ontem de manhã. Só que aí, em cima da hora, o Botafogo e o Vasco falaram, ó, se a gente não receber a mesma coisa que o Flamengo, a gente não precisa nem ir para a reunião. Então a reunião foi cancelada, porque os caras querem receber os 18 milhões que o Flamengo está recebendo da Abrax, o acordo que o Flamengo fez. E sem o Flamengo no campeonato não tem graça nenhuma. Para qualquer emissora que queira comprar os direitos de televisão, para a Abrax não é interessante não ter o Flamengo. Até porque a torcida do Flamengo representa 20% da torcida no Brasil inteiro. 20% é a torcida do Flamengo. A cada 5 pessoas, uma é rubro-negra. Então, só por aí você já vê que o Flamengo, a justiça é o Flamengo receber um valor a mais. Botafogo, Vasco e Fluminense, junto às 3 torcidas, não chega na torcida do Flamengo nem nas redes sociais. A diferença é gigantesca. O Flamengo tem mais de 51 milhões de seguidores nas redes sociais. Juntando os 3, se eu não me engano, dá em torno de 20 milhões, 30 milhões. Então, cara, não tem condições. Qualquer empresa que compre um campeonato vai querer o Flamengo dentro do campeonato. Se não tiver o Flamengo, não é interessante para a empresa fechar. E é justo o Flamengo receber a mais. Até porque 60% do Premier é do time do Flamengo, é de torcedores do Flamengo. Então o mais justo é quem gera mais dinheiro, quem chama mais atenção, quem tem um público maior que gera mais ibope, receber mais. E os caras não aceitam isso. Então, para mim, é um erro deles, tá?
Eles podem até negociar um valor maior, mas querer a mesma coisa é difícil. Até porque o Flamengo gera um valor de renda gigantesco. Então que o John Textor lá pegue o Botafogo, abrace ele, fique lá no cantinho com o Botafogo. E o Vasco faça a mesma coisa, porque é difícil. Se os caras não botarem a mão na consciência e parar para raciocinar e pensar, pô, pelo amor de Deus, não tem como comparar a torcida do Flamengo com as outras torcidas, né? Se a gente pegar ali números que são fatos, a gente vai ver que essa reclamação deles é uma reclamação irregular. E legal, né, essa saída aí do Rodinei para o time grego, ele rasgar elogios para o Davi Luiz, que é um cara fundamental na vida do Rodinei para sempre. O Rodinei nunca vai esquecer, chega até a me arrepiar, cara. Porque quando um ser humano faz o que o Davi Luiz fez por um colega de trabalho, ele poderia ter virado as costas, ele poderia ter deixado o Rodinei de lado, sendo apenas um cara que entretém o grupo, mas não. Ele sabe do futebol do Rodinei, ele ajudou o Rodinei a crescer pra caramba nessa reta final aqui no time do Flamengo, e o Rodinei rasgou elogios a ele, cara. Ele, mais uma vez, ele abriu a boca para falar palavras boas sobre o Davi Luiz. Falou, pô, meu amigo Davi Luiz, muito obrigado aí pelo que você fez. Você estava comigo todos os dias. Parecia que era um irmão de sangue meu. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você me ajudou a crescer no futebol, a entender mais de futebol e a eu ser uma pessoa melhor. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Então, foram essas palavras mais ou menos que o Rodinei usou. E são palavras lindas de uma pessoa que tem um coração gigantesco, que ainda não tinha se encontrado no futebol, mas graças aí aos conselhos do Davi Luiz, o Rodinei hoje em dia é um cara que está com o futebol lá em cima, mesmo com mais idade, está na melhor fase da carreira dele, porque ele entendeu que futebol é para ser muito profissional, e era uma coisa que o Rodinei não era. Mas o Rodinei vai ser para sempre grato aí pelo Davi Luiz, pro Davi Luiz, né? Parabéns, Davi Luiz, parabéns também, Rodinei, que você seja muito feliz no time grego e que a sua carreira seja repleta de títulos. E agora, Nação Rubro-Negra, eu vou falar uma curtinha aqui sobre o goleiro Santos, né? Mais uma lembrança ali que ele teve, ele foi ali para Cabaceiras, interior da Paraíba, e ele foi homenageado pelos torcedores. E eu venho aqui também deixar ali o meu agradecimento, né, por tudo que ele fez nesse ano de 2022. A gente estava tanto precisando de um goleiro bom, e o goleiro chegou, que é o Santos. Tomou realmente conta do gol ali, foi presenteado ali com um troféu em forma de luvas, e ele está muito feliz de poder chegar na sua cidade natal como um herói, porque é assim que as pessoas estão vendo ele na cidade. Tem gente que viajou de outros lugares para poder ver o Santos ali, goleiro do Flamengo, goleiro da maioria dos times lá, do pessoal lá de Cabaceiras, que a maioria é Flamengo fanático, e eles têm a chance de chegar perto de um herói, de um cara que saiu da cidade de Cabaceiras, venceu na vida, no esporte, e pode levar ali para as crianças uma esperança de que também eles são capazes de, através das próprias pernas, com muita humildade e tratando o próximo bem, poder vencer na vida. Então, bem legal essa homenagem, uma justa homenagem ao grande goleiro Santos. E aí, o que vocês acharam aí da contratação do Santos esse ano, de todo esse ano que ele teve aqui no time do Flamengo, levantando Libertadores, levantando Copa do Brasil? Aprovado esse goleiro? Agora só falta chegar mais um para ser o reserva do Santos. E Nação Rubro-Negra, saiu agora oficialmente o ranking de todos os times em relação a sócios torcedores, que é uma parte assim bem significativa da receita do Flamengo anualmente, vem dos sócios torcedores. Isso aí ajuda a gente a contratar jogador, a manter o salário em dia, além também das outras receitas, né? Porque as receitas do Flamengo, eu sempre comparo com uma pizza. Ela é fatiada em vários setores, por isso que a gente não depende de um mecenas para sobreviver. E um desses setores é o sócio torcedor. Saiu o ranking atual, o Flamengo está em primeiro lugar com 105 mil sócios torcedores, e a gente lembra que na época da pandemia esse número caiu para 60 mil. O segundo colocado é o Internacional, que vem bem atrás do time do Flamengo, com apenas 81 mil sócios torcedores. Terceiro lugar, o Palmeiras, com 75 mil. E quarto lugar, o Atlético Mineiro, com 71 mil. Lá para sexto vem o primeiro do Rio de Janeiro, né, depois do Flamengo, que é o Fluminense. Não lembro exatamente quantos sócios torcedores eles têm, acho que é em torno ali de 54 mil sócios torcedores, mas bem legal a gente ver esse número, uma notícia ótima para a Nação Rubro-Negra, né? A gente está aí navegando em mares cheio de títulos e a torcida do Flamengo está rindo de orelha a orelha. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!